amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar um novo sistema humano. Vamos estudar sobre o sistema renal. Na primeira parte, vamos conhecer a histologia e a anatomia básica, tá? Bom, o sistema renal ou urinário é fundamental para a manutenção da homeostase, atuando na filtragem do sangue, regulação da pressão arterial e equilíbrio hidroeletrolítico. Anatomia macroscópica. Os rins. Bom, o sistema é composto por 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Os rins é localizado no espaço retroperitoneal, possuem formato de feijão. Ao cortar um rim longitudinalmente, distingue-se 2 regiões principais. O córtex renal, que é a camada mais externa, de aparência granulosa devido à presença de corpúsculos renais. Medula renal, a região interna organizada em estruturas cônicas chamadas pirâmides renais. Do palm pig, as bases das pirâmides voltam-se para o córtex e os ápices papilas renais apontam para o seio renal. Sistema de coleta. A urina formada flui das papilas renais para os cálices menores, que se unem para formar os cálices maiores, desaguando na pelve renal e finalmente no uréter. Unidade funcional aqui é o néfron. Cada rim contém cerca de 1,1 milhão de néfrons. O néfron ele é dividido em 2 partes principais, o corpúsculo renal e o sistema de túbulos. O corpúsculo renal é a filtração, localizado sempre no córtex, é composto por glomêrulo, que é um novelo de capilares fenestrados, e a cápsula de Bowman, uma estrutura em forma de taça que envolve o glomêrulo. Possui um folheto visceral formado por células especializadas chamadas podócitos e um folheto parietal, que é o epitélio simples pavimentoso. Sistema de túbulos, reabsorção e secreção. Túbulo contorcido proximal reabsorve a maior parte da água, íons e nutrientes, como glicose e aminoácidos. Possui epitélio cúbico simples em microvelocidades abundantes, borda em escova. Alça de Henle, dividida em ramos descendente fino e ascendente fino e grosso, é crucial para a concentração da urina. Túbulo contorcido distal, atua no ajuste final de íons e é influenciado por hormônios como a aldosterona. Túbulo ou ducto coletor conduz a urina até a papila renal. Sua permeabilidade à água é controlada pelo hormônio ADH. Histologia dos componentes. A gente tem a cápsula de Bowman, como eu falei pra vocês. Eu nem sei se é assim que fala, mas eu tô tentando ser um pouco gringa. O tipo de epitélio é simples pavimentoso. Característica marcante é o folheto externo de revestimento. O túbulo proximal, tipo de epitélio é o cúbico simples. Característica marcante é o citoplasma acidófilo e borda em escova, com microvelocidades. Estrutura alça de Henle fina. Tipo de epitélio pavimentoso simples. Característica marcante difícil de distinguir de capilares sanguíneos. Túbulo distal, tipo de epitélio cúbico simples. Característica marcante, lume mais limpo, sem borda em escova e células menores. E uréteres e bexiga, tipo de epitélio de transição, urotélio. Característica marcante, capaz de se contrair, expandir sem romper. Aparelho justaglomerular. É uma estrutura especializada localizada onde o túbulo distal toca o corpúsculo renal. Ele regula a pressão arterial por meio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E é composto por mácula densa, que são células sensoriais no túbulo distal que monitoram o sódio, e células justaglomerulares, que são células musculares modificadas na arteríola aferente que secretam a renina. Antes de finalizar, vamos falar sobre as patologias renais, tá? A gente tem as glomerulopatias, que são as doenças glomerulares. E essas doenças geralmente se manifestam por meio de 2 síndromes clínicas principais, a síndrome nefrótica e a nefrítica. Sobre a nefrótica, é caracterizada por uma lesão da barreira da filtração, que são os podócitos. Sinais: proteinúria maciça, maior que 3,5 gramas por dia, hipoalbuminemia e edema intenso. Exemplos: doenças de lesões mínimas, glomerulosclerose segmentar e focal. E temos a síndrome nefrítica, que é caracterizada por um processo inflamatório, a glomerulonefrite. Sinais: hematúria, que é sangue na urina, hipertensão e oligúria, baixa produção da urina. Exemplo: glomerulonefrite pós-estreptocócica. Doenças tubulares intersticiais afetam o corpo do rim, muitas vezes causadas por toxinas ou infecções. Necrose tubular aguda, NTA, é a causa mais comum de insuficiência renal aguda. Ocorre por isquemia, que é a falta de sangue, ou toxinas, medicamentos contrastes. As células tubulares morrem e descamam, obstruindo o lúmen. Pielonefrite é a infecção bacteriana que atinge o rim e o pelve renal. A pelve renal. Aguda, geralmente acende da bexiga, causa febre do lombar, e a crônica resulta em cicatrizes renais e pode levar à falência renal. Doenças vasculares e sistêmicas. O rim é extremamente sensível a variações na pressão e metabolismo glicêmico. A gente tem a nefropatia diabética, que é uma das maiores causas de hemodiálise no mundo. O excesso de glicose causa o espessamento da membrana renal basal e expansão do mesângio, que é a glomerulosclerose de Kimmel-Wilson. E temos a nefroesclerose hipertensiva, que temos não, gente. Eu falo assim por causa da explicação aqui, pelo amor de Deus. A pressão alta crônica causa o espaçamento das paredes das arteríolas, que é a alinose, reduzindo o fluxo sanguíneo e o murchão do rim ao longo do tempo. E neoplasias, que são tumores renais. Carcinoma de células renais. O tumor primário mais comum em adultos originados geralmente no epitélio tubular proximal. O subtipo são as células claras, que é o mais frequente. Tumor de Williams, que é nefroblastoma. O tumor renal mais comum em crianças pequenas. Pergunta de correlação clínica. Muitas dessas patologias evoluem para a doença renal crônica, onde o tecido funcional é substituído por fibrose. Bom, meus amores, essa foi a nossa primeira videoaula e amanhã a gente vai estudar sobre a fisiologia da formação da urina, os 3 processos.